Fala galerinha, beleza? Hoje nós temos números inteiros, então vem comigo. É isso aí, números inteiros. O que são os números inteiros? Até o presente momento a gente só conhecia os números naturais, que são aqueles números que vão do zero ao infinito. Mas com o passar do tempo surgiu a necessidade de contar outros números que foram surgindo. Então, só para ter uma breve introdução dos números inteiros, aqui eu preparei aqui alguns lugares, alguns contextos da nossa realidade em que a gente utiliza os números inteiros. Termômetro para medida de temperatura, saldo de gol para contar o saldo de gol nos campeonatos por aí, saldo bancário de conta bancária, altitude em relação ao nível do mar, também serve para prédios, edifícios, também serve para contar acontecimentos antes e depois do nascimento de Cristo. Então, como todos, nós temos o zero como a nossa base. Medida de temperatura. A gente sabe que existem lugares que a temperatura, diz que a temperatura chega a uma temperatura abaixo de zero e outras mais elevadas. Então, o zero aqui é a nossa base. Todos os números do termômetro que estão acima de zero, qualquer temperatura que está acima de zero, ela é positiva. Então, por isso que ela está acima. E toda temperatura que está abaixo do zero, ela vai ser negativa. Então, os números negativos, eles são muito utilizados no dia a dia. É importante ressaltar que o zero, aqui ó, é a nossa base. O que está antes do zero vai ser negativo, o que está depois vai ser positivo. O que está acima vai ser positivo e o que está abaixo vai ser negativo. Então, aqui é um termômetro para medida de temperatura, a gente vai ver muito. Saldo de gol. Quem é que nunca viu assim, ó? Exemplo, time A fez 10 gols e levou 15. O saldo de gol é contado da subtração da quantidade de gols que ele fez pela quantidade de gols que ele levou. Então, se ele levou ou ele fez 10 gols e tomou 15, então a operação seria 10 menos 15. Mas até aí, o presente momento, a gente nunca tinha visto essa subtração em que o minuendo é maior do que o subtraendo, é menor. Então a gente nunca tinha visto. E os números inteiros veio para isso, para a gente fazer esse tipo de cálculo. Tanto aqui, saldo de gol. Ó, se o time A fez 10 gols e levou 5, então ele vai ter o saldo negativo de 5 gols, porque ele pegou mais gol do que ele fez. Outro exemplo, time B fez 12 gols. Time B, ele fez 12 gols e levou 6, ou seja, o número de gols que ele fez menos do que ele tomou. Então, tomaram, aliás, 12 menos 6. Aqui a gente já tinha visto essa operação de números naturais, dá para fazer 12 menos 6, 6. Outro, saldo bancário da conta bancária. Quando eu falo de crédito, quer dizer o quê? Uma coisa que eu tenho, eu possuo crédito, eu não estou devendo. Se eu tenho crédito, então eu estou me relacionando a algo positivo, porque eu tenho crédito para efetuar uma compra. Quando eu estou falando de débito, débito é dever. Se eu estou devendo, então é algo negativo, está relacionado a negativo, menos. Quando eu falo que vou retirar um certo dinheiro, eu estou me referindo a algo negativo, porque eu estou retirando, então é menos. Quando eu estou falando de depositar, ou seja, eu estou creditando, estou colocando crédito, então é algo positivo. Quando eu digo assim, ó, eu tenho um saldo, eu tenho um crédito de R$200. Opa, eu tenho um crédito, eu sei que eu tenho 200, porque crédito é algo positivo. Agora, quando eu digo assim, eu fui ao banco e retirei R$150, quer dizer que é algo negativo, eu estou retirando algo, então, negativo. Altitude em relação ao nível do mar, altitude ou profundidade. O nível do mar, aqui ó, como eu botei o nível do mar, esse aqui, é como se fosse ó, a nossa base. O nível do mar é como se fosse ali, ó, tá nivelado, tá no nível, é o zero. E tudo que está acima do nível do mar é altitude e é algo positivo. Acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar é profundidade. Se é profundidade, então está relacionado a algo negativo. Então isso aqui é só uma introdução sobre o conceito dos números
inteiros, onde a gente utiliza, onde é que a gente mais vê, aqui está relacionado cada palavra. Então é isso. E também tem em relação à idade de nascimento de Cristo. Ó, eu tenho aqui, vamos dizer, com a reta. Aí, esse zero aqui, quando se trata na linha do tempo de idade, esse zero é a nossa base, é o que? Nascimento de Cristo. Antes de Cristo acontecer, os anos eram contados negativamente. Então, se eu tenho uma coisa que aconteceu em 300 anos antes de Cristo, então quer dizer que é menos 300 anos antes de Cristo. Agora você tem uma coisa que aconteceu depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, então é mais 200 anos depois de Cristo. Cristo que é a nossa base. Antes de Cristo, negativo. Depois de Cristo, positivo. Acima do zero, positivo. Abaixo de zero, negativo. Ó, saldo de gol. Quando pega mais gol do que faz, o saldo é negativo. Quando faz mais gol do que pega, é positivo. Saldo bancário. Quando eu falo de crédito, positivo. Quando eu falo de débito, negativo. Quando eu falo de retirar, negativo. Quando eu falo de depositar, positivo. Relação ao nível do mar é o zero. Acima do nível do mar, positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Então, o conjunto dos números inteiros. A gente já viu que os números inteiros são os números negativos e os números positivos. E que os números negativos a gente utiliza em algumas situações do cotidiano. Agora a gente vai ver a representação desses números inteiros, que é o conjunto, a junção deles. Os números 1, que é positivo, ó, tem um sinalzinho do mais aqui, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 100, mais 250, eles são números inteiros positivos. É importante ressaltar o seguinte, os números positivos, eles podem vir com ou sem o sinalzinho do mais para representar que é positivo. Se ele tiver o sinal do mais, ele é positivo. Se ele não tiver o sinal do mais, também ele é positivo. Os números menos 1, menos 5, menos 100, menos 300, menos 500 são números inteiros negativos. E aqui sim, o número negativo ele precisa vir com esse sinal de menos para a gente identificar que ele é negativo. Se ele não vem com o sinal negativo, ele vai ser o quê? Positivo. E a junção dos números positivos juntamente com os negativos forma justamente o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Eu coloquei aqui, ó. Z é igual a bichados, ó. Por que eu coloquei esses 3 pontinhos de reticência? Porque ele cresce infinitamente para a esquerda. Depois do menos 5 vai menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10 e infinitamente. Por isso que vem os 3 pontinhos primeiros. Aí vem, ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o zero. Foi o que eu falei? O zero é a base. Do zero para a esquerda, os negativos. Do zero para a direita, aí vem, ó, os positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e cresce infinitamente. O zero aqui, ó, é o meio, é a origem. Então, representando aqui na forma aqui o conjunto Z, que é esse conjunto aqui todinho, ó, dos números todinhos, é composto pelos números negativos e os números positivos, que são os números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e até o infinito. Agora, vamos ver como é que fica a representação desses números inteiros na reta numérica. Ó, vou apagar aqui o quadro aqui, rapidão. Serve comigo. Eu tenho uma reta aqui numérica que ela cresce para os dois lados. Toda reta eu tenho uma origem. Então vem aqui uma origem. Deixa eu representar com a letra O. Uma origem. Que é o nosso zero. A origem. E aí você vai marcar um determinado ponto, uma certa distância, do zero para a direita, os positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e cresce infinitamente. Aqui, do zero para a esquerda, eu vou ter os números negativos na mesma distância que do lado positivo. Se do 0 até 1
é 1 centímetro de distância, então do 0 até o menos 1 também vai ser 1 centímetro de distância. Então eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então a representação da reta numérica fica desse jeito. O que eu disse? Eu tenho uma origem, ó, a origem da reta que é no 0. Do 0 para a esquerda, negativo. Do 0 para a direita, positivo. Então fica representado assim. Se tiver, assim, represente o ponto B. O ponto B é no número menos 5. Então eu vou lá. O ponto B vai representar no número menos 5. Onde é que está o menos 5? Aqui. Então vou marcar aqui. O ponto B. O ponto C está marcado em qual número? No número 3. Então é isso. Representação da reta numérica. Vou ter uma origem, que é o nosso 0. Do 0 para a esquerda, todos os números negativos crescem infinitamente. E vem um menos 10, menos 30, menos 1000, não importa, cresce infinitamente. E do 0 para a direita, os positivos, que crescem infinitamente também. Na próxima... Então, gente, números inteiros é isso. A gente viu aí, na aula de hoje, que os números inteiros são os números negativos e positivos, está representado no nosso dia a dia entre vários aspectos, como saldo de conta bancária, saldo de gol, altitude em relação ao nível do mar, relação de acontecimento antes e depois do nascimento de Cristo. A gente viu que está marcado também nas temperaturas acima de 0, temperatura quente, abaixo de 0, temperatura gelada e muito mais. A gente viu também a representação do conjunto numérico dos números inteiros, que é representado pela letra Z. A gente viu agora também, para encerrar, a representação na nossa reta numérica dos números inteiros. Na próxima aula, a gente vê mais um pouquinho. Então,